Eu gostei do tema de vocês para esse ano de 2026 aqui nessa igreja, que é contemplação e missão. O nosso tema das nossas igrejas lá esse ano é o ano da força e da coragem. Então eu quero trabalhar um pouco essa questão da missão, de uma igreja que vai, de uma igreja que não é uma igreja que fica, é uma igreja que vai, é uma igreja movimento. A gente tem falado muito sobre isso, e é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Eu quero começar lendo João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. E eu quero já a priori, irmãos, principalmente para os pastores que estão aqui, a nossa maior dificuldade na leitura bíblica e no conhecimento das coisas de Deus é abrir mão dos nossos preconceitos. Estava falando com o pastor Ronaldo hoje, que a nossa base teológica, a nossa base filosófica, ela é importante. E eu louvo a Deus por ter feito um bom seminário, por ter me pós-graduado. Eu dei aula há muitos anos secularmente em escola, e me especializei, me pós-graduei em filosofia, sociologia, história. E eu não tenho, irmãos, eu não tenho absolutamente nada contra o conhecimento, contra a teologia. A minha dificuldade, irmãos, é abrir mão disso e ler a Bíblia como se fosse a primeira vez. Já há alguns anos Deus tem falado comigo: Jetro, volta a ler a Bíblia que nem criança. O maior perigo que a gente tem na vida é, por exemplo, ler um texto desse que nós vamos projetar aqui, e você lê o texto como que você já sabe. É você ler o Salmo 23 dizendo assim: já sei decor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Você fala: já sei o sermão do monte, já sei Mateus 6, eu sei a oração do Pai Nosso. E a gente não sabe, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Irmãos, escuta bem, enquanto você não abrir mão do entendimento, você nunca vai ter o conhecimento. Quando você se esvazia do entendimento, quando você lê a Bíblia sem preconceito, quando você lê a Bíblia dizendo assim: Deus, ativa essa palavra agora, atualiza essa palavra agora, o que o Espírito quer nos ensinar com essa palavra? Então eu quero ler esse texto com você, e eu gostaria que você lesse comigo, por favor, como se fosse a primeira vez na tua vida. O pessoal da mídia comigo, nós vamos trabalhar junto hoje, vamos ler alguns textos. Eu preciso muito de vocês, e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. João 14, o Evangelho de João, esses últimos capítulos, irmãos, João vai tratar de coisas que nem Mateus, que nem Marcos e que nem Lucas trata. Só João vai falar de Jesus lavando os pés dos discípulos. Nenhum outro evangelho fala sobre isso. É João que vai nos falar da oração sacerdotal, da oração que Jesus faz por nós. É João que vai falar agora aqui para nós dessa promessa maravilhosa. Os outros evangelhos não tratam de muitos encontros que Jesus tem. Só João fala do encontro de Jesus com Nicodemos. Só João fala sobre isso. Então é um evangelho tão rico, e a gente que estuda, nós falamos que o evangelho de João é o Gênesis do Novo Testamento. Porque o Gênesis começa: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. João não trata Jesus como filho de Maria. João não trata da genealogia de Jesus. João trata de Jesus desde a eternidade. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por ele. Então João, ele nos apresenta o evangelho e apresenta Jesus de uma maneira que nenhum outro evangelho apresenta. E aqui nós vamos ter hoje, talvez para você, uma revelação de Jesus que vai além do entendimento, mas que a gente precisa ter conhecimento. Então vamos ler o texto. Eu vou ler no telão para
não ter nenhuma diferença do meu texto. Que o coração de vocês não se perturbe. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai, esse é o meu tema com vocês. Diga comigo, na casa de meu pai. Guarda isso. Jesus diz: na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas, há muitos lugares. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar-vos lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo. Eu vos trarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. No original diz: para que vocês possam estar onde eu estou. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, nós não sabemos não para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, é vem. Isso que é importante. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo bem, é aí. Qual é a nossa primeira leitura desse texto? O que a gente prega, o que a gente ensina, o que você entende dessa leitura? Quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não se preocupem, não fiquem ansiosos, não se preocupe, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês possam estar também. Qual que é o nosso entendimento? Que Jesus vai morrer na cruz, vai ressuscitar, e lá na cruz Ele nos salva, na ressurreição Ele vence a morte, e Ele vai para o céu, e um dia, lá na casa do Pai, no céu, Jesus preparou lugar para nós. A gente canta: já tem as mansões eternas preparadas para nós. Tem muitos lugares lá no céu, na casa do Pai, e Jesus vai voltar e vai nos levar, e nós vamos estar eternamente com Ele. Diga amém. É isso que a gente entende, sim ou não? É ou não é? Pois é, mas o texto não diz isso, irmãos. O texto, Ronaldo, não diz absolutamente nada disso. E não me olha com essa cara de batista, não, porque eu sou batista desde que eu nasci. Eu sou daqueles que dormiam no banco da igreja. E ninguém é perfeito, irmãos. Então, por favor, tenha calma comigo. Só não fecha teu coração, nem teu entendimento, mas apenas me escuta e deixa a Bíblia ensinar a Bíblia. Por quê? Porque, irmãos, nenhum discípulo do primeiro século e ninguém da igreja do primeiro século pensava a casa do Pai como céu. Quando Jesus diz: na casa do meu Pai tem lugar para todo mundo, tem muitos lugares, muitos aposentos. A casa do Pai para os discípulos não era o céu. A casa do Pai era o templo. Era o templo. Vocês se lembram quando Jesus tem 12 anos e José e Maria vão para Jerusalém e eles perdem Jesus no templo? Você imagina os irmãos de Jesus dando tanto trabalho, José e Maria correndo atrás da molecada, e eles vão embora. Eles só percebem que Jesus está perdido 3 dias depois. É para chamar o conselho tutelar. É um negócio bruto. Você imagina, Jesus 3 dias perdido, e eles estão indo embora e dizem assim: cadê Jesus? E Jesus está no templo. E aí, irmãos, eles voltam. E quando eles voltam, não precisa projetar, apenas me escute.
Isso está em Lucas, de 46 a 50. O Maria dá uma dura em Jesus. Maria diz assim: sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? O que é a casa do pai para Jesus? Não é o céu, é o templo. Vamos devagar, vocês não estão acreditando, mas vai dar certo, fica tranquilo. Agora eu quero ler com você devagar, João capítulo 2, versículo 12 em diante. João capítulo 2, versículo 12 em diante. Jesus, ele vai para Jerusalém, ele vai com seus discípulos e com a sua mãe, e você sabe, Jesus agora se revela de uma maneira que para nós é muito difícil, mas eu quero ler o texto e devagarzinho nós vamos aplicando. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Segura o texto aí, não tira não, deixa aí que vamos continuar. Irmãos, olha aqui para mim. É difícil a gente ter essa imagem de Jesus, porque a gente sempre pensa Jesus assim, calminho, que não o pastor Davi, assim, humilde, manso. Não é, a gente pensa em Jesus dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. A gente pensa no Jesus assim, sabe, pregando assim, sentado na cadeira, tomando chá, sabe. É difícil, irmãos, a gente pensar em Jesus com chicote na mão, metendo o pé, virando mesa. É duro a gente pensar em Jesus assim. Agora, sabe por que Jesus perde a cabeça? Porque há um fogo de zelo queimando no coração dele. Escuta bem, os saduceus, irmãos, eles dominavam o comércio no templo. Os saduceus, eles eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Eles eram os judeus mais ricos de Jerusalém, de Israel. Tanto que Anás, Caifás eram saduceus. Só para você ter noção, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles achavam que tudo que podia viver e desfrutar era aqui nessa terra. Então o negócio deles era dinheiro, era poder. O que eles fizeram, irmãos? O que estão tentando fazer no Brasil: criar um banco da igreja. Você acredita nisso? Ô Ronaldo, havia a moeda do templo. Presta atenção, pastores. No templo não se aceitava a moeda romana nem grega, dinheiro nenhum. Se você fosse no templo, você tinha que pegar o real e ir na casa de câmbio, nos cambistas, trocar o real pela moeda do templo, para você poder dar oferta, para poder comprar uma pomba, para poder comprar uma ovelha, para poder cumprir os seus votos. Eles montaram o banco do templo. Era uma casa de câmbio. Eles ficaram ricos, milionários. Transformaram a casa de Deus num comércio. É por isso que Jesus perde a cabeça. É porque às vezes dá vontade na gente também de fazer um chicote no Brasil e dizer assim: a casa do Pai, o templo, não é lugar de comércio, não é lugar de banco. Então Jesus vem e vira a mesa. Olha o que Jesus diz. Vamos continuar. E disse:
Vê onde que eu estou aqui. Bam, 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 bam. Eu tenho que me achar aqui. Eu vou ler aqui. E disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer do quê? O que é a casa do Pai para Jesus? O templo. Irmãos, eu creio no céu, pelo amor de Deus. Eu creio no céu. Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio que nós vamos ser transformados e vamos voar ao encontro. Eu creio, mas o que eu estou falando é do texto. O texto, a casa do Pai, é o templo. Parem de fazer da casa do meu Pai um mercado. Vamos avançar. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: é aqui que eu quero que você entenda. Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Qual era o templo que Jesus falava? 20, versículo 20. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e você o levantará em 3 dias? Mas, contudo, o templo ao qual Jesus se referia era o seu corpo. Estão entendendo? O templo que Jesus diz: eu vou levantar o templo em 3 dias. Qual que era o templo que Jesus ia levantar? O corpo dele. Os discípulos entenderam. Assim, depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Você está vendo como é que fica claro? Vamos fazer a leitura agora. E a hora que a gente fizer a leitura, você vai entender. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Não se turbe o vosso coração, não se perturbe, creiam em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, no templo, tem lugar para todo mundo. Não é só para judeu, não é só para grego. Tem lugar para os tocantinenses, tem lugar para o brasileiro, tem lugar para o Japão, tem lugar para a Europa, tem lugar para... Na casa do meu Pai vai ter lugar para todo mundo. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, eu vos atrairei, eu vos trarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês possam estar também. Qual que era a casa do Pai que nós iríamos estar? O templo, o corpo dele, a igreja. Espera. Aí Jesus diz assim: ô Tomé, ô discípulos, vocês sabem o caminho. O Tomé diz: sabemos não. Não sabemos o caminho não. Aí Jesus diz assim: eu, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Os discípulos entenderam isso? Sim. Por quê? Porque o caminho, a verdade e a vida era o nome das 3 portas que davam para o espaço principal do templo. A porta que dava para o átrio, onde estava o altar de bronze, onde era feito o sacrifício, onde todos podiam entrar, homens, mulheres, crianças, gentios. Ali no átrio, o nome da porta era o caminho. Mas havia uma segunda porta que só os sacerdotes podiam passar, onde estava o candelabro, os pães da proposição. A segunda porta, que dava para o lugar santo, era chamada de a verdade, porque só a verdade nos leva para um outro nível. E a última porta, que dava para o santo dos santos, onde estava a arca da aliança, a presença, e onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano. Aquela porta era chamada de vida, o caminho, a verdade e a vida. A entrada para o templo, para o novo templo, Jesus diz: eu sou essas portas. Mas tá bom, vocês não acreditam ainda, mas vai dar certo.
projeta para mim, 1 Crônicas 17, versículo 11. 1 Crônicas 17, 11. Vou te colocar no texto. Depois que Davi já está reinando sobre as 12 tribos, ele já tem um palácio. Ele já trouxe a arca para Jerusalém. E ele chega para o profeta Natã e diz assim: eu não posso morar num palácio e a arca está numa tenda. Eu vou fazer uma casa para Deus. Eu vou construir um templo para Deus. Natã diz assim: faz o que está no teu coração, pode fazer, vai dar muito certo. E o Natã vai embora. Quando o Natã chega em casa, Deus diz assim: volta lá, você falou o que acha, você falou o que pensa, agora vai, volta e diga o que eu quero, o que eu penso. Porque às vezes, irmãos, nem tudo que é bom e legítimo é a vontade de Deus para nós. Vocês estão entendendo isso? Existem muitas boas intenções no nosso coração, mas nem sempre é o propósito de Deus para a nossa vida. E aí Deus diz: Natã, fala para Davi que não é ele que vai construir o templo. Vamos ler o texto. Ô Davi, quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, quando você morrer, levantarei a sua descendência, um dos seus próprios filhos, para sucedê-lo, e estabelecerei o reino dele. Qual filho de Davi que construiu o templo? Está vendo? Está vendo, Ronaldo? Como é que a gente já lê a Bíblia achando que a gente sabe? Porque o texto não está falando isso, irmãos. Vamos ler de novo. Ô Davi, quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, levantarei a sua descendência, um dos seus próprios filhos, não diz que é Salomão, um dos seus próprios filhos, para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Versículo 12. Será ele um descendente de Davi, um filho de Davi. Ele vai construir uma casa para mim. Deus falando: ele construirá uma casa para mim, e eu firmarei o trono dele para... O trono de Salomão foi para sempre, então não foi Salomão. O versículo 13: eu serei seu pai e ele será o meu filho, e nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Salomão chamou Deus de pai, Deus chamou Salomão de filho? Não. Deus diz: o descendente de Davi, que vai construir uma casa para mim, eu vou ser pai e ele será meu filho, eu nunca vou retirar dele o meu amor. Versículo 14: e eu porei sobre a minha casa e sobre o meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para... Quem construiu uma casa para Deus não foi Salomão, não foi o templo, foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele levantou uma casa para Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Jesus disse: destrua esse templo, mas eu vou levantar uma casa para o Pai. Eu vou levantar um templo. Que templo que ele estava falando? O corpo dele, a igreja. E é sobre isso que eu quero pensar com você. Porque, escuta bem, Deus nunca pediu para ninguém construir um templo nessa terra. Nunca. Ele abençoou, mas ele nunca pediu e nunca desejou. Sabe o que eu acho lindo, pastor Davi? É a oração de Salomão. Porque Salomão tem uma revelação de Deus que Davi não teve. Por mais que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Davi nunca teve um encontro com Deus como Salomão. Por 2 vezes Deus falou com Salomão. Isso não aconteceu com Davi. E quando Salomão vai inaugurar o templo, e ele vai orar,
Salomão entende uma coisa. Salomão diz assim: eu sei, Deus, que nem o céu te cabe, e se o céu não te cabe, como que o Senhor pode habitar essa casa? O Senhor não habita casa feita por mãos humanas. Não há nada que possa limitar o teu poder. Então, Deus, já que o Senhor não pode habitar nessa casa, quando a gente orar aqui, só olha para nós, porque se o Senhor só se o Senhor olhar na direção dessa casa, já é suficiente para nós. Olha o entendimento de Salomão. Salomão entende: Deus não pode habitar em templo feito de pedras, de tijolos. Deus não pode habitar em construções humanas. É por isso que a gente vai ler todo o Novo Testamento, e nós vamos ver que o templo de Deus, ele é constituído de pedras vivas. Deus, o desejo de Deus sempre foi edificar um templo que não ficasse, mas um templo que fosse. Eu quero usar o tema de vocês: um templo em missão, um templo apostólico, uma igreja que vai. E infelizmente, irmãos, com o passar dos séculos, a igreja mudou o verbo, porque Jesus disse ide, e a gente diz fica. Jesus disse ide, o que a gente diz? Vinde. A gente... É engraçado, irmãos, que Deus nos chamou para ser pescadores de homens, mas a gente vem para a igreja, senta aqui, pega uma vara e fala: bem, a gente quer trazer as pessoas de fora, e a gente quer pescar aqui. Não, dorme com um barulho desse. Olha o que a igreja se tornou, irmãos. A gente, com essa mentalidade romana, porque a gente sai de Roma, mas Roma não sai da gente. E a gente acha que a nossa estrutura, a gente acha que as nossas construções vão trazer pessoas, e isso nunca foi o propósito de Deus. Porque a igreja não acontece aqui, a igreja começa quando você sai daquelas portas. Jesus disse: os sinais seguirão aqueles que creem. Agora veja bem, como que os sinais vão me seguir se eu não vou? Aí eu digo assim: me segue. Ué, como é que os sinais vão seguir uma igreja que não se move? Porque você só pode seguir alguém que está em movimento. Os sinais só podem seguir uma igreja que está em missão. Isso tem que mudar, tem que virar uma chave. Porque Deus nunca desejou construir uma igreja de tijolos, uma igreja parada, estagnada, fixa, mas uma igreja que fosse, que se movesse, uma igreja movimento. Diga comigo: uma igreja movimento. E eu vou avançar depois dessa breve introdução que você já entendeu. Então vejam bem, irmãos, quando você lê Ageu capítulo 2, a glória da segunda casa é a igreja. Não é o templo de Zorobabel, nem reformado por Herodes. A glória da segunda casa é a igreja, é o corpo de Cristo. Quando você lê Amós capítulo 9, a tenda caída de Davi é a igreja, é o corpo de Cristo. É por isso que Atos capítulo 15, Tiago diz: o que está acontecendo aqui, de Cornélio se converter, do Espírito descer sobre os gentios, é o cumprimento da profecia de Amós capítulo 9, que Deus levantaria a tenda caída de Davi. É quando a igreja sai de Jerusalém e começa a tocar os confins da terra, começa a atingir os judeus. Ali começa o levantamento, a restauração
da tenda caída de Davi, é a igreja. Tudo bem? Agora, eu queria ir com você um pouco mais longe. Ezequiel capítulo 47, que a gente sabe muito e canta muito, é a revelação da igreja. Todo ano nós fazemos 12 dias de jejum e oração na nossa igreja, orando e buscando a Deus uma direção para o novo ano. E essa foi uma palavra que Deus me deu nesses 12 dias, orando, buscando, clamando a Deus sobre a igreja. E eu acho que tem muito a ver com vocês e com o tema e com essa conferência profética, porque Ezequiel 47, a partir do versículo 1, o anjo, em forma de homem, leva o profeta Ezequiel numa visão, e ele vê um rio que sai debaixo do altar e passa pela porta do templo, e ele começa a medir 500 metros. Vamos ler. O David Killer canta isso: águas que dão nos tornozelos, águas nos joelhos, água nos lombos. O anjo, levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado de sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e me fez dar a volta pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste com uma trena, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados, 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. E mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que agora chegava no joelho. Mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, agora nós estamos a 2 quilômetros, agora nós estamos a 2.000 metros. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Versículo 9 agora. Vamos adiantar para o 9. Agora é a Ana Paula Valadão. Por onde o rio passar. É lindo, né? Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Diga aleluia. É lindo. Versículo 12, para terminar. 12. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês, diga todo mês. Vai ser assim esse ano na tua vida, amém? Todo mês vai dar fruto. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Diga glória a Deus. Olha que coisa mais linda, irmãos. É lindo isso. Por isso que a gente canta. A visão é muito simples. Do altar do templo em Jerusalém, debaixo do altar, nasce uma fonte. Como todos os rios começam de uma mina, de uma fonte, às vezes da terra, da areia, às vezes da pedra, mas todo rio começa com uma fonte, e ela sai debaixo do altar e passa pela porta do templo. E o anjo diz: agora mede 500 metros. E nos primeiros 500 metros a água batia no tornozelo. Mede mais 500 metros, 1000 metros, água nos joelhos. Mede mais 500 metros, água na cintura. Mede agora 2000 metros, água que já dá nos lombos, nos ombros. E depois já não podia mais atravessar, porque não tinha mais controle, não dava mais pé. O que é esse rio que vai produzir vida,
O que é esse rio que por onde passa vai dar fruto, vai transformar a água salgada em doce? Esse rio é a figura de uma igreja que vai. É um rio que vai dar fruto, é um rio que vai servir de remédio, que vai servir de cura. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão libertar pessoas, porque por onde o rio passar, tudo vai transformar. Diga, é a igreja. Agora sabe o que é interessante, pastores? Que a profundidade da igreja não está aqui. A profundidade da igreja está lá. Não é interessante isso? Aqui, pastor Davi, aqui, Ronaldo, a igreja é rasinha. A igreja só alcança a profundidade no destino. Você não conhece a profundidade do crente aqui. Você só conhece a profundidade do tempo do crente lá. A minha filha fez 18 anos. E esse ano ela vai estudar nos Estados Unidos. Ela foi aceita na universidade. E eu estava conversando com a minha filha. Ela tem 18 anos. Eu disse, filha, até aqui você teve com o papai, com a mamãe, com a gente na igreja. Eu vou saber a filha que eu tenho, irmãos, quando ela estiver lá. É lá que ela vai revelar a profundidade dela. Sabe qual é a minha tristeza, igreja? É que a gente escuta que no Brasil os crentes são muito rasos, que a igreja brasileira é rasa, e é verdade. Sabe por quê? Porque é uma igreja que gosta muito do templo, mas que gosta pouco da missão. A gente ama a igreja, e não tem problema, irmãos. A gente ama os cultos, e se tem alguém que ama culto é pastor. Irmão, pastor gosta de igreja cheia. Não, pastor, irmão, se depender de pastor, tinha culto todo dia. Ele queria que você não faltasse nenhum. Pastor é assim. Mas deixa eu te dizer, mais uma vez, o chamado da igreja não é aqui. O chamado da igreja é lá. É lá. Mas a igreja brasileira tem sido rasa, porque nós queremos estar aqui. E veja bem, irmãos, o raso é lugar de criança. Lembra quando você está com as tuas crianças? Fala, não vai no fundo, filho. Fica no raso. Aquelas mães preocupadas assim, aquelas galinhas chocam. Vem pro raso. Sabe por quê? Porque nós não queremos lançar nossos filhos em águas profundas, porque tem perigo. E sabe de uma coisa, irmãos? Se dependesse da gente, nós íamos ter a creche da igreja, a escola da igreja, a universidade da igreja, o shopping da igreja, o clube da igreja, a praia da igreja, o supermercado e a padaria da igreja, para a gente não correr perigo. Agora eu olho para a Bíblia, irmãos, e eu vejo Jesus dizendo assim: eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Eu olho para um Jesus que diz assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Porque não é a lepra que vai nos atingir, mas a nossa santidade é que vai curar a lepra. É por onde o rio passar, a água salgada vai se tornar água doce. As universidades federais serão tocadas pelos nossos filhos, pelos nossos jovens. Tocantins e Palmas vai ser curada por uma igreja que vai em missão. Tem alguém comigo aqui essa noite? Por onde esse rio passa, ele não fica salgado, mas ele transforma o salgado em doce. Ele é cura, ele é remédio.
Agora nunca se esqueça de uma coisa, principalmente a moçada que está aqui. O rio pode ser profundo lá. O rio tem a missão lá. Mas o rio nunca pode esquecer que ele começou no altar. Porque o dia que o rio perder a conexão com o altar, o dia que o rio perder a conexão com a fonte, ele pode ser o maior rio da história, mas se ele perder o contato com a fonte, ele vai morrer. Você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para o Japão, mas não deixa essa ideologia do inferno dizer assim: não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de liderança, eu sou a igreja. Deixa eu te dizer, Jesus não vem me buscar. Eu vou repetir, Jesus não vem buscar você, Jesus vem nos buscar. Jesus não vem buscar uma pedra, Ele vem buscar um edifício. Jesus não vem buscar uma mão, Ele vem buscar um corpo. O dia que nós esquecermos de onde nós saímos e de onde nós começamos, o dia que nós perdemos a conexão, você pode ser o rio mais famoso dessa terra, você pode ter se tornado o maior de todos, mas sem a origem, você morre. E é por isso, irmãos, que nós temos visto grandes pastores morrerem, grandes igrejas que se tornaram rios, secarem. Sabe por quê? Porque esqueceu de onde começou, esqueceu da origem, esqueceu do altar. E nós não podemos nos esquecer. Eu vou concluir. Você sabe por que a gente tem tanta dificuldade com as águas profundas? Porque nas águas profundas a gente não tem mais controle. Ô irmão, se tem umas coisas que a gente gosta, é da estrutura. Eu sou batista, eu sei do que eu estou falando. A nossa teologia nos protege. As nossas estruturas, as nossas metodologias, a gente gosta é da estrutura, irmãos. Quando o vento de Deus sopra, quando você está em águas profundas, você não tem mais estrutura nessa terra. Agora é o vento que te leva. Agora não é mais o que eu sei, não é mais a minha sabedoria, mas é aquilo que sai da boca de Deus. E a coisa mais difícil do mundo, irmãos, é uma igreja viver em águas profundas. Eu sei o que eu estou falando, porque quando a gente sai do raso, quando você diz nós vamos conquistar essa cidade, nós vamos ganhar vidas, nós vamos multiplicar, e o Espírito Santo vem, e então, deixa eu te dizer, águas profundas, vai ter tempestade, vai ter vento. E pastores, me escuta, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu ouvi a igreja gritando assim: volta para o raso, pastor, está perigoso. Porque a igreja não gosta quando o avião tem que arremeter e tem que entrar a tempestade. A gente gosta do aeroporto sequinho, porque em águas profundas o barco balança e parece que a igreja vai quebrar. Irmãos, a coisa mais, se tem uma coisa que me alegra, é quando eu vou pregar numa igreja, o pastor diz assim: rapaz, mas está uma luta do inferno. Meu jeito do céu, mas é flecha, é canhão para todo lado. Eu digo, graças a Deus, essa igreja está no caminho certo. A minha maior tristeza é quando um pastor diz assim: graças a Deus, tudo tranquilo, e o diabo gordo no teto, porque não tem guerra contra o inferno, não tem batalha. Deixa eu te dizer, se você está seguindo Jesus, você vai ser perseguido, caluniado, difamado, e o inferno vai tentar te matar todo dia. Porque em águas profundas, irmãos, a nossa força não nos sustenta. Eu concluo hoje. Diga amém.
Porque não é fácil eu concluir rápido assim não, porque eu estou cansado. Mas amanhã nós vamos firme. Olha só. Vou fazer uma pergunta para vocês. É possível uma pedra caminhar sobre as águas? Sim ou não? Universitários, é possível uma pedra caminhar sobre as águas? Sim ou não? Depende. Irmãos, eu nasci em Rondônia, mas eu vim para o estado do Mato Grosso do Sul, eu tinha 7 para 8 anos. Então eu sou sul-mato-grossense, pantaneiro de coração, tomador de tereré todo dia. A minha caminhonete tem um tereré lá. Então eu sou sul-mato-grossense. E o sul-mato-grossense, a gente fala assim, corgo. Porque cada baixada no Mato Grosso tinha um corgo, corguinho. O paulista fala córrego, né? Mas o caipira fala corgo. E quando eu era criança, e graças a Deus, diferente do pastor Ronaldo, isso não faz muito tempo. Hoje ele parou na vaga de idoso. Foi muito legal. Eu estou chegando lá. Mas eu achei, ele não parece que tem 60 anos de jeito nenhum. Tá bom, a senhora está cuidando bem dele. Viva o Botox. Graças a Deus. Né? O laser, né? Hoje a gente levanta facinho. Brincadeiras à parte, irmãos. Quando eu era criança lá no Mato Grosso, eu me lembro muito de um corguinho que a gente chamava de água amarela. Foi onde eu aprendi a nadar. Eu pegava a minha bicicleta toda tarde e ia com a molecada. Água transparente assim, lindo. E o nosso divertimento, irmãos, era tacar pedra sobre a água assim. A minha filha, eu falo isso para minha filha, ela fala assim: pai, mas vocês eram muito besta, hein? Porque hoje essa molecada não sabe o que é brincar. E eu ficava caçando aquelas pedras bolacha assim, porque aquelas pedras bolacha, e ela assim, e assim, e aí a vez dava 4, 5 pulos, e yes, estou ganhando. Acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Deus não constrói com tijolos, Deus constrói com pedras. Com tijolos se constrói Babel, com tijolos se constrói um templo. Quando você vê alguém construindo com tijolos, sai de perto, porque não é templo, é Babel. Sabe quando você vai naquela igreja que é tudo tijolo? Não é uma casa, é uma fábrica. Sabe aquela igreja fábrica que os tijolos são tudo igualzinho, o cabelo igual, o terno igual, a roupa igual, o lenço igual, o jeito de falar igual, o jeito de andar igual. Corre, porque é Babel. Porque Deus não constrói com tijolos, Deus constrói com pedras vivas. E cada pedra é de um jeito. Não tem pedra igual, irmãos. Tem umas pedras mais redondas. Não olha para esse irmão aí não. Tem umas pedras mais finas. Tem umas pedras mais pontudas. Tem umas pedras mais lisinhas. Não é assim? Mas não importa se é grande, se é pequeno, se é pontudo. Deus pega cada pedra, cada membro e levanta um templo, um corpo. Diga glória a Deus. É um templo de pedras vivas. E quando, escuta bem, e quando Jesus foi inaugurar o templo, quando Jesus lançou a primeira palavra sobre a igreja, ele levantou uma pedra. Vou repetir. Quando Jesus prometeu a igreja, ele levantou a primeira pedra. Ele disse: Simão, você não vai mais ser Simão, você vai ser pedra. Simão, eu vou edificar a minha igreja.
E a minha igreja vai ser edificada com pedras vivas. Ô Simão, você vai ser a primeira pedra. Eu estou profetizando, porque vai ser levantada sobre a rocha, que é Ele mesmo, que é Jesus. Você não vai ser mais Simão, você vai ser Petra. Você vai ser Petrus. Você vai ser uma pedra viva. Vamos avançar. Quando Jesus está andando sobre as ondas, a tempestade, os discípulos pensam que é um fantasma. Jesus diz: calma, gente, sou eu, não tenho medo. E a pedra disse assim: ô Jesus, se é o Senhor, então me lança sobre essas águas. Então eu quero andar sobre as águas também. O que Jesus diz? Vem, pedra. Vem, Pedro. O que Pedro faz, irmãos? O Pedro é doido. Os 11 estão tudo com o celular na mão para gravar, dizendo assim: vai dar ruim isso aqui. Porque escuta bem, todas as vezes que Deus lançar você sobre as águas, vai ter alguém filmando dizendo assim: não vai longe. Tem muita gente esperando a tua queda. Tem muita gente esperando que você dê errado. Jesus é medalha de ouro, irmão, mas o Pedro é medalha de prata. Ele vai. Jesus pega a pedra e sobre as ondas você não anda, sobre as ondas você E a Bíblia diz que a pedra andou sobre as águas. Mas de repente, irmãos, o Pedro parou. Ele olhou, ele tira os olhos de Jesus, olha para o vento, olha para a tempestade. E quando a pedra para, a pedra afunda. Igreja, olha para mim, pastores. Se a igreja parar, a igreja afunda. Por quê? Porque a igreja é uma pedra que Jesus lançou. Vai por todo mundo. Não para. Ninguém vai resistir vocês. Eu estou dando poder e autoridade. Vocês vão pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do diabo. As portas do inferno não vão parar vocês. O apóstolo Paulo entendeu isso. No final da vida, cansado, escrevendo a última carta a Timóteo, capítulo 4, Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei o que, irmãos? A corrida. Paulo diz: sabe como é que eu vou terminar? Eu vou terminar correndo. Porque no final da pista o avião não para. No final da pista o avião acelera e decola. Pastor, escuta bem. Tudo que o diabo quer fazer é parar você. Porque se o diabo te parar, ele não precisa fazer mais nada, ele só te para. E se você parar, você afunda. E eu sei o que eu estou falando. A pandemia, irmãos, foi o tempo mais difícil para o Brasil e para muitas famílias aqui. Para a nossa igreja e para a minha vida, a pandemia foi devastadora. Eu perdi pastores. Eu perdi o meu melhor amigo. Nós perdemos líderes. A depressão veio muito forte contra mim. A primeira vez que eu peguei o Covid, eu tirei de letra. Mas a segunda vez, eu achei que eu ia morrer. Eu tive 52% do meu pulmão comprometido. E começou a faltar ar para mim. E a minha esposa disse assim: ô Getro, é sexta-feira, final de semana vai ser difícil. Vai para a Santa Casa, vê a sua saturação, você não está bem. Passa, leva o Toninho, meu melhor amigo, meu companheiro de viagem.
de oração. Leva o Toninho com você, que o Toninho não está bom. E leva o Alex já era pastor da nossa igreja, de uma congregação nossa. Levou o Alex também. O Alex, a mãe dele falou que ele não está bem. Saí de casa, peguei o Toninho, peguei o Alex, fui na Santa Casa. O médico examinou a gente, mandou a gente para uma cidade vizinha para fazer tomografia. Meu pulmão tinha 52% comprometido. Do Toninho uns 40%, do Alex uns 40% também. Voltamos, mas a minha saturação estava boa. Dos outros dois não. O Toninho tinha sido tabagista há muitos anos. E o médico diz: eu vou internar vocês 3. Eu falei: eu não, doutor, pelo amor de Deus. Porque naquela época, irmãos, quem internava morria. Eu falava: eu não vou internar não. Tem médico na igreja, tem enfermeiro, minha saturação está boa, doutor. Deles não está bom não, mas a minha está boa. Me deixa em casa. Sabe por quê, irmão? Assim, ó, a gente que é homem, eu que sou mato-grossense, a gente não tem medo, mas a gente tem receio. Você entendeu? O tocantinense é macho com força. Então medo a gente não tem, mas de vez em quando bate esse receio da gente. E aí, graças a Deus, o médico amigo falou: então tá bom, pastor. Internou os outros 2. Voltei para casa, comecei a fazer aquelas coisas, medicamento. Uma semana depois, irmãos, o Toninho estava morto. Uma semana depois, o Alex estava morto. Isso mexeu comigo, porque a gente não pôde se despedir das pessoas. A gente não pôde cantar um hino, Davi. Eu falei para o médico: abre esse saco, pelo menos para eu fazer uma oração, para eu me despedir dos meus amigos. O senhor não pode nem se aproximar, pastor. Irmãos, eu lembro daquele saco fechado. Isso acabou comigo. A pandemia passou, a igreja foi reagindo, mas eu não reagia. Eu parei, irmãos, e eu afundei. E aí vem os amigos de Jó. Chegou um pastor em casa, no sítio, e disse assim: Jetro, eu vim aqui para te dizer: para, você não precisa provar mais nada para ninguém. Você está cansado. Vai curtir tua família, curtir o sítio. Para de viajar. Para com esse negócio de pastor de bambu. Vai viver sua vida. Deixa essa equipe de pastor trabalhar. Você já fez muito. É muitos anos. E eu gostei daquilo, irmãos. Falei: é Deus falando comigo. Vou parar mesmo. Deu uma semana, vem outro: Jetro, para, puxa o freio de mão. Você já fez demais, você já correu muito. Agora é hora de você ficar quieto. Agora é hora de ficar com a família. Cheguei para minha esposa e disse: meu bem, 2 já confirmou. Deus está falando, vamos parar. A Leia olhou para mim e disse assim: olha que mulher sábia. Mulher, irmão, quando não quer contrariar o homem, diz assim: vamos orar. Porque se a mulher contrariar, o cara já fica irritado. A Leia disse assim: meu bem, vamos orar. Deus vai dar uma direção para nós. Deus vai falar com a gente. Deus vai confirmar isso. Passou uns dias. O Márcio, japonês, Márcio Tanino, que sempre está aqui em Palmas, ministra aqui para os pastores. O Márcio, a mãe dele era minha ovelha, a irmã Ana. E a irmã Ana faleceu, já de idade, não foi de Covid não, ela faleceu. O Márcio é pastor em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, profeta. Ele tem 3 filhos, os 3 profetizam. As 2 meninas e um moleque, lá todo mundo profetiza, até os cachorros profetizam. Todo mundo é profeta lá, irmãos. E aqueles profetas de ofício mesmo, homem cheio da glória de Deus. E o Márcio nunca tinha ido lá no bambu. Nessa época a gente não tinha esse conhecimento que ele tem hoje. Eu tinha conhecimento assim, porque eu pastoreava a mãe dele. E aí fizemos o sepultamento da mãe dele, fizemos o culto. Eu disse: Márcio, vamos almoçar lá em casa? Você, sua mulher, seus filhos. Nós acabamos de ter a sua mãe, você está cansado, eu vou fazer um almoço para vocês. E aí, irmãos, preparei um almoço para eles. Eles estão lá. Mas a última coisa que eu queria na minha vida era orar, era buscar Deus. Eu estava afundado. E aí almoçamos tudo assim. Aí o Márcio olhou para mim e falou assim: ô Jeto,
onde que é o bambu dos pastores, que os pastores oram? Eu pensei comigo, não vai dar certo isso aí. Porque se eu levar esse cara, os filhos dele, tudo profetiza. Se chegar nesse bambu, esse culto não vai ter fim. Onde que fica o bambu? Eu falei, Márcio, é aqui, ó, do outro lado aqui da minha casa aqui, a gente se reúne lá. Leva a gente lá, Gé. Falei, vamos. Aí pegou a mulher dele, os filhos, a minha esposa, a minha filha, e vamos para o bambu. Ronaldo, quando chegamos no bambu, irmãos, veio um vento e fez assim, ó. Eu arrepiei de baixo para cima, assim. Mas eu fiquei quieto. Aí o Márcio falou bem assim, você sentiu isso, Gerda? Eu falei, senti, cara. Ele falou assim, ele está aqui, hein? Porque profeta é assim, ventou, ele já escuta. Irmão, quando chegamos no bambu, entramos debaixo daquele bambuzal, daquela mata. Não chegou um anjo, chegou Manaim. Sabe quando a presença de Deus vem e dá para você pegar, que fica difícil respirar? E nós caímos de joelhos, e eu comecei a chorar. Minha mulher, minha filha, uma presença. E Deus tomou o Márcio e disse, Jetro, estou tendo uma visão. Estou vendo um anjo com motor de carro. E o motor é turbinado. Falei, gente, que visão, hein? Visão de Fórmula 1, irmãos. Ele olhou para mim e disse assim, assim diz o Senhor, vieram na tua casa e disseram, é hora de você parar. Puxa o freio de mão. Você não precisa provar nada para ninguém. E não foi só um, não. Voltaram dizendo, para, desiste, você não precisa fazer mais nada. É hora de aquietar. Ele disse, sabe o que eu estou vendo? Esse anjo com o motor turbinado, ele vai colocar esse motor no você agora. Porque você vai correr mais do que você corria antes. Não é hora de parar, é hora de velocidade. Sabe por que eu estou aqui em Palmas hoje, irmãos? Porque o Jesus que levantou Pedro quando a pedra afundou é o Jesus que não desiste de mim e não desiste de você. Ainda que a gente afunde, Ele levanta a gente e diz, Ronaldo, eu vou te lançar de novo. Igreja de Palmas, Jesus continua lançando as pedras e nós vamos cumprir o nosso destino. Diga aleluia. Você não vai parar, diga eu não vou parar. Fique em pé em nome de Jesus. Eu acho que eles já separaram a música, mas nós vamos mudar. Porque quem é bom faz ao vivo. Nós vamos dizer que ruge o leão e que a terra estremeça. Porque o leão está rugindo dos 4 cantos da terra. Olha aqui para mim. Eu não sou melhor que nenhum de vocês aqui. Jesus já me lançou muitas vezes. E eu já afundei, irmãos, muitas vezes. E talvez você veio aqui hoje e alguma coisa, em algum momento, fez você parar. Talvez você olhou para as circunstâncias, para uma traição, para um momento difícil. E você que estava correndo, andando sobre as águas, você que estava indo, levando cura. Sabe, irmãos, às vezes a gente vê nossos irmãos correndo como um rio, e você diz assim, eu também queria ir, mas eu não tenho forças. A gente vê, Davi, igrejas rompendo, igrejas conquistando, e você diz, por que a minha igreja não está indo? Por que a gente não está rompendo as portas do inferno? Porque em algum momento nós paramos, e se a igreja parar, ela afunda, porque a igreja tem que correr. A igreja é um templo em movimento. A igreja não foi chamada para ficar, a igreja foi chamada para ir. O propósito é a missão. Diga comigo o propósito. Diga o propósito é a missão. Vocês são pedras vivas. E aquelas mãos que lançaram Pedro são as mãos que estão aqui para levantar a nossa vida e dizer,
eu vou te jogar de novo, eu vou te lançar de novo. Você não vai parar, porque o descendente de Davi, o homem mais notável, ele disse: podem destruir esse templo, eu vou levantar em 3 dias, e eu vou atrair vocês para mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Já tem lugar para você nessa casa, já tem lugar para você nesse corpo. Alguém crê nessa palavra hoje? Então levante as suas mãos para o céu, e nós vamos cantar com força, com violência. Vamos, guitarra, para cima. Aleluia, aleluia, aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente Só um rei haverá um rei. É. Ele voltará para governar as nações. as nações. O Tocantins, palmas. Em amor. Que ruja o leão. Canta. E que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade.